Bora comentar da Marco Polo, empresa de fabricação de ônibus e veículos pesados, que teve 40% de queda desde as suas máximas em 2024. Será que é oportunidade ou será que é justificado? Vamos falar das perspectivas para 2025. As tarifas dos Estados Unidos prejudicam a empresa? Quanto irei receber da Marco Polo e se eu ainda estou aportando? Olá pessoal, meu nome é Rafael. Fala do canal Ponto de Investimento, peço para curtir e comentar o vídeo desde já, bora lá sem enrolação, vídeo puramente educacional e informativo, não é recomendação de compra. Falando rapidamente da cotação da Marco Polo, ela saiu da faixa dos 9 e pouco e atualmente encontra-se em R$ 6,00, tendo uma queda expressiva de quase 40% na sua cotação. E quem tem a Marco Polo na carteira, assim como eu, tem que entender que essa é uma empresa cíclica. Ou seja, pessoal, é uma empresa que vive de altos e baixos, mas na maior parte do tempo ela tem que subir. Muitas vezes o pessoal utiliza aquela expressão, né, que é a empresa que sobe caindo, ou seja, de vez em quando terá algumas quedas pontuais, mas no cenário macro ela tem que subir. Então verifiquem, de 2010 até 2013 houveram vendas incentivadas por menor custo de financiamento, o crédito estava baixo, barato, então o número de vendas subiu, porém depois a frota se renovou, então o pessoal fica muito tempo sem comprar um novo veículo, um novo ônibus, então você passa por alguns períodos de ajuste. De 2016 para 2018 houve a acomodação dos volumes e uma antecipação de compras. Então o volume de vendas cresce novamente. Na pandemia, novamente, o pessoal parou de andar de ônibus, parou de sair de casa, então você tem uma queda no volume. E agora, de 2021 para cá, a empresa teve um aumento das vendas, principalmente causado pela frota que se renovou. As empresas, principalmente com contratos governamentais, têm que renovar sua frota. Você não pode pegar um ônibus velho e colocar para a população andar. Então tem em contrato que o seu ônibus não pode ter determinado X anos. Então ela tem que se renovar e a Marco Polo se beneficia disso. E perceba que o mesmo acontece na receita em empresas cíclicas. Olha o que eu falei, é uma empresa que sobe caindo. Ela sobe em alguns momentos, uma grande subida, depois tem uma leve queda e depois uma alta subida novamente. Então a gente tem que ficar de olho nisso, porque é uma empresa que um ano ou outro pode ter uma receita menor, mas ela está sempre gerando caixa, está sempre dando lucro. E olha esse gráfico fantástico da Marco Polo, que mostra o lucro e a margem líquida. A margem, desde 2023, vem girando entre esses 13% e 14%, que é um lucro substancial. E olhando na base anual, de 2015 até meados de 2020, pré-pandemia, a Marco Polo tinha uma margem um pouco mais baixa, mas aparentemente tem feito um bom trabalho, tem se reorganizado e as margens aumentaram muito, consequentemente os lucros também subiram. Falando um pouco da dívida líquida, a Marco Polo tem uma alavancagem muito tranquila de 0,6, ou seja, pessoal, em 6 meses de geração de caixa, a Marco Polo já conseguiria quitar totalmente as suas dívidas, então é um endividamento muito tranquilo mesmo. E será que as tarifas podem atrapalhar o negócio da Marco Polo? De acordo com a BTG, não. Até o momento, ônibus estão excluídos da tarifa setorial de 25% para automóveis, que significa que não haverá impacto para a Marco Polo. Além disso, a empresa não exporta ônibus para os Estados Unidos. A New Flyer, que é uma coligada da Marco Polo, que a Marco Polo detém 8% de participação, está exposta ao comércio no âmbito USMCA, que é o comércio entre os Estados Unidos, México e Canadá. Cerca de 2/3 da produção da New Flyer são realizados nos Estados Unidos, então limita a exposição às tarifas, e 1/3 começa a ser produzido no Canadá, o que pode ter um leve impacto. Um impacto indireto também seria o impacto de importações de aço e alumínio, uma tarifa de 25%, porém para mitigar os impactos, a New Flyer tem ajustado sua cadeia de suprimentos, aproveitando instalações em ambos os lados da fronteira e otimizando a rede de distribuição de peças. Quero aproveitar para falar também da New Flyer, que é uma empresa que a Marco Polo detém 8,1% e ela tem residência nos Estados Unidos. Segundo o relatório do BTG, a companhia está vivenciando um momento mais positivo após um período desafiador pós-Covid, com avanço na cadeia de suprimentos, melhora no cenário competitivo da América do Norte, um mix de produtos mais favorável, preços de vendas mais altos e um ambiente de demanda sólido.
A margem EBITDA deve evoluir 6,8% em 2024 para 8,5% em 2025, com o ROIC subindo de 6,4% para 10,5%, muito positivo. Falando do cenário competitivo, antes da pandemia, o mercado americano contava com 5 empresas, mas atualmente restam apenas 2, a New Flyer e a Gillig. E as margens e preços, o aumento da inflação durante a pandemia levou a New Flyer a incluir cláusulas de repasse de inflação nos contratos, então está havendo esse reajuste de preço, isso pode beneficiar a empresa. E o EBITDA passou de 58 milhões de dólares em 2022 para 214 milhões em 2024 e uma projeção entre 320 e 360 milhões de EBITDA em 2025, com uma margem em torno de 8,4%. Então, a Marco Polo pode se beneficiar desse movimento da New Flyer. E perceba que além da New Flyer, a Marco Polo tem participação na Marcobus, nas Spiros, na WSUL e também, como havia falado, na New Flyer. Porém, são participações menores. A Marcobus teve um lucro líquido em 2024 de 7 milhões, a Spheros de 55 milhões, WSUL de 3 milhões e a New Flyer em 2023 e 2024 tiveram prejuízos e isso acaba batendo na equivalência patrimonial da Marco Polo. Mas com essa perspectiva positiva para 2025, mesmo com o percentual menor que a Marco Polo detém na New Flyer, ela pode se beneficiar desse cenário. Falando um pouco do programa Caminho da Escola, que é um programa em que o governo dá incentivos para as pessoas, para as empresas renovarem as suas frotas e utilizarem para levar os alunos até a escola. Foi implementado no final de 2024 um reajuste de preços e isso pode bater já no primeiro trimestre de 2025 de forma positiva, mas um ponto que a gente tem que ficar ligado é que um novo leilão deverá ocorrer até o início de 2026. Então, durante esse ano, a gente vai saber se a Marco Polo vai continuar nesse programa. A empresa já está investindo muito em ônibus híbridos e elétricos, já são produzidos de forma totalmente verticalizada. Porém, o desenvolvimento dessas iniciativas explica, em parte, o CAPEX da companhia, que gira em torno de 350 milhões por ano. E esse investimento pode bater nos dividendos pagos. Falando da gestão de alavancagem, realmente é uma empresa que preza por ter caixa. Na pandemia, ela teve uma alavancagem de 2 vezes, mas isso ligou um sinal de alerta na diretoria e eles utilizam uma estratégia atual mais conservadora, que tem um payout de dividendos de 40% a 50%, mas você vê que atualmente a dívida da Marco Polo gira em torno de 0,66%. Então eles preferem ter esse dinheiro em caixa do que você ter uma dívida alta, principalmente no Brasil, onde nós temos uma taxa Selic muito alta, a dívida com juros também é extremamente alta. Então, dependendo, não vale a pena você tomar tanta dívida assim, porque você pode acabar botando os pés pelas mãos com esse endividamento. Falando um pouco dos proventos, a Marco Polo tem ações preferenciais e ordinárias. Nas ações preferenciais, a Marco Polo 4, os dividendos de JCP por ação foram de 0,78 e pegando o preço do último dia útil foi de 7,38, um dividend yield de 6,4. Porém, nas ações ordinárias, a Marco Polo teve um dividend yield maior, em torno de 11,8% líquido, e se for contar as recompras de ações que a Marco Polo fez no final de 2024, o dividendo iria para 12,24. Porém, percebam que em 2025 a Marco Polo não fez nenhuma recompra de ação, então isso pode ligar um sinal de alerta que a própria empresa está vendo que haverá um cenário mais desafiador para 2025 e eles preferem não fazer recompras de ações no momento, mesmo que o preço esteja mais atrativo do que o preço que foi comprado ao final de 2024. E falando um pouco de quanto que eu irei receber de proventos para 2025 da Marco Polo, com uma projeção mais pé no chão, a Marco Polo em 2024 lucrou 1,25 bilhões, então eu coloquei um lucro de 1 bilhão para 2025 e com um payout de 45% daria um dividend yield em torno de 8,55 e com a minha quantidade atual de ações daria uma renda anual de R$ 2.600 e uma renda mensal de 216. E com uma projeção um pouco mais otimista da Marco Polo repetir o lucro de 2024, com um payout já de 50%, poderia pagar um dividend yield de 11,75, a minha renda anual de R$ 3.575 e uma renda mensal de quase R$ 300, que eu utilizaria
para comprar novas ações, podendo assim girar a bola de neve de dividendos. E será que vale mais a pena pegar a ação ordinária ou preferencial? Percebam que a diferença de preços entre a ação ordinária e a ação preferencial gira em torno de 22%. Então eu particularmente prefiro comprar a Marco Polo 3 porque tem dividendos maiores, tem 100% de tag along, não que eu me preocupe tanto com isso, mas a liquidez média diária é bem menor. A Pomo 3 tem uma liquidez média diária de 2,3 milhões e a Marco Polo 4, que são ações preferenciais, tem uma liquidez de 100 milhões. Então, normalmente, fundos institucionais do exterior preferem negociar ações que têm uma liquidez maior. Ou seja, a Marco Polo 4 encaixaria nesse tipo de perfil. Mas para nós que somos pessoas físicas, investidores com poder de capital menor, isso aqui não importaria tanto, essa liquidez a gente não teria capacidade de mexer na cotação com investimentos menores. Falando rapidamente da minha planilha pessoal, o preço sobre valor patrimonial da Marco Polo hoje encontra-se em 1,32, PL de 4,35, com o lucro de 1 bilhão para 2025, teríamos um PL de 5,32 e um desvio de 63,5%. A média dos últimos 10 anos do PL foi de 14,57, então, olhando para esse indicador, teríamos um bom espaço de crescimento. Com um payout de 45%, teríamos um dividendo de 8,46%. E no começo do mês eu fiz um pequeno aporte de 500 ações ao preço de 4,83 na Marco Polo, mas estou segurando um pouco. No dia 29 de abril vai haver a divulgação dos resultados do primeiro TRI de 2025 da Marco Polo. Quero esperar para ver. Houveram férias coletivas em janeiro, isso indica que a produção não está alta, então quero esperar para verificar o que a Marco Polo vai nos falar, como que vai ser para fazer novos aportes, mas é uma empresa que está sempre no meu radar. E percebam que interessante, o gráfico de lucro versus cotação. A cotação tem caído de uma forma grande, como eu havia falado, quase 40% de queda, e o lucro a gente vai observar agora no dia 29 como vai ficar, porém, olhando para 2024, o lucro aumentou vertiginosamente. Então vamos aguardar para ver se está formando um gap e pode estar formando uma boa oportunidade de compra. Mas não se esqueçam, é uma empresa cíclica. E me contem aqui nos comentários, pessoal, se você tem essa ação em carteira, se pretende aportar ou se esse tipo de ação fica fora do seu radar. No mais, desejo um ótimo dia para vocês e um grande abraço.